No céu dessa semana, nós temos o Sol entrando no signo de Câncer, e o Sol, na astrologia, é esse grande luminar que revela o caminho do nosso sucesso. Então, se o Sol muda de roupagem, muda de frequência, o teu caminho para o sucesso também muda. E no mesmo dia que acontece a entrada do Sol em Câncer, a Lua também começa a sua fase crescente no signo de Libra. E Quiro, o centauro ferido que mostra as nossas dores, muitas vezes inconscientes, entra no signo de Touro, mostrando o que nós precisamos curar nesse período para alcançar aí a realização que nós queremos. Então, se você quiser entender tudo isso para melhor aplicar aí na sua vida, fica comigo até o final desse vídeo. Se você está chegando agora, deixa eu me apresentar. Meu nome é Yara Porta, sou diretora aqui do Instituto Dharma, astróloga com especialização em astrologia kármica e esotérica, taróloga e professora de yoga e meditação. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever e ative o sininho para receber as notificações. Caso você queira estudar astrologia, tarô, cursos de autodomínio, nós temos os cursos aqui no Instituto, tanto no formato presencial na nossa sede aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, como também na telinha do Google Meet, para você estudar em tempo real de onde você estiver, interagindo comigo e com a turma, ou então na plataforma Hotmart, para você estudar no seu tempo livre. Agora, no mês de julho, nós vamos iniciar a única turma, a última turma de autodomínio. São 4 aulas que vão te mostrar o passo a passo de como você harmonizar a estrutura da sua personalidade no campo físico, psíquico, mental e emocional para obter os melhores resultados aí na sua vida. Se você não tem autodomínio, como é que você pretende conquistar as coisas do lado de fora? O domínio começa dentro. Então, a nossa realidade externa é um reflexo daquilo que nós estamos vibrando a nível interno. Então, primeiro você organiza a sua casa interna, para depois refletir na sua vida a realidade, o reflexo dessa harmonização. O curso de autodomínio tem exatamente essa proposta. Então, se você sente que não está dando conta das demandas da sua vida, parece que a coisa está bem atropelada, esse curso aí é para você. São 4 aulas extremamente práticas para você colocar a mão na massa e mudar a sua realidade. E no mês de agosto, nós vamos iniciar 2 turmas, uma de tarô, outra de astrologia. Lembrando que essas são as turmas iniciais, ou seja, introdutórias. Se você não tem conhecimento nenhum e gostaria de começar a entender um pouquinho aí essas 2 áreas, para o seu autoconhecimento, ou até mesmo para ajudar pessoas também, nós estamos com as inscrições abertas e vamos fechar assim que atingimos o número máximo de inscrições. Então, o link está aqui na descrição para maiores informações e eu espero aí ter você com a gente. Mas agora vamos direto ao assunto, porque tem muita coisa para a gente tratar nesse vídeo. Vamos começar falando agora da entrada do Sol no signo de Câncer, que começa no dia 21 de junho e vai até o dia 21 de julho. Ora, nós sabemos que o Sol, como eu falei no início do vídeo, é esse grande luminar e ele joga luz, consciência, onde quer que ele esteja. Então, agora ele começa a iluminar os assuntos cancerianos. E Câncer fala de quê? Família, casa, residência, questões imobiliárias. O Câncer ele traz uma questão um pouco mais intimista, trazendo também essa energia para a sua vida íntima, para você olhar um pouco mais para as suas questões mais internas e a sua vida íntima. Se você está mobilizando alguma questão imobiliária, esse período pode ser bastante interessante. E Câncer é o primeiro signo do elemento água. O elemento água na astrologia traz à tona as emoções, a intuição, a sensibilidade. Portanto, esse período vem muito colorido com essa sensibilidade canceriana. Você pode se pegar aí um pouco mais sensível, um pouco mais intuitivo. E é interessante você usar essa intuição, aquilo que te vem, não de uma forma lógica, racional, mas de uma forma mais sensitiva, para abrir melhor os seus caminhos aí nesse período. Então não entenda que isso pode ser uma coisa simplesmente só da sua imaginação. Pode ser a sua intuição falando aí, já direcionando esse melhor caminho. Agora, uma coisa muito importante dentro da energia canceriana, como traz muita sensibilidade, essa confusão entre imaginação e intuição. Muitas pessoas confundem isso. Então, muito cuidado. Se você é uma pessoa que já vem trabalhando o seu recolhimento interior, esse lugar de silêncio dentro de você, se você é um meditante avançado, por exemplo, você sabe muito bem separar o que é imaginação do que é emoção.
A meditação é a melhor ferramenta para a gente conseguir chegar nessa clareza. Ah, Yara, eu não sei como fazer isso. Bom, a gente tem o curso de autodomínio aí, que vai começar agora em junho, aliás, em julho, e a gente trata desse assunto também, né? Então, se você quiser ter mais clareza emocional nesse sentido, a gente tem um módulo que fala exatamente somente sobre isso. Mas voltando aqui ao Sol em Câncer, então esse é um período que traz muita sensibilidade. E Câncer é aquele signo que precisa dar e receber proteção. A questão da proteção é muito importante para ele. Então pode ser que você sinta nesse período uma necessidade de cuidar mais de quem você ama, de saber receber essa proteção e esse cuidado também. Então, ou seja, voltar a sua energia para esse lado mais intimista. E para os processos, os projetos, no seu trabalho que você estiver desenvolvendo agora, levar essa energia amorosa de cuidado. Quando você se coloca no seu campo profissional, vamos tirar a consciência da casa, da família, que ali é mais fácil, né, a gente trabalhar a energia canceriana e vamos colocar no trabalho, no projeto. Quando você está trabalhando, quando você está ali com seus colegas de trabalho, você coloca amor naquilo que faz? Você cuida daquele ambiente, daquelas pessoas, como se fosse a sua família. Então, a temporada canceriana é um convite para que você possa estender essa energia de amor, essa energia de conexão, de proteção, de cuidado, para além das fronteiras da sua família. Então, levando isso para o social. Numa temporada canceriana, tudo aquilo que você coloca amor, acolhimento, proteção, tende a florescer, né? Então, essa é a energia do período. Agora, como o Câncer fala dessa questão muito protetora, pode ser também no lado negativo, aí já é uma sombra de Câncer, que você queira proteger demais, super proteger aquelas pessoas que você ama. E tem que tomar um certo cuidado com relação a isso, tá? É claro que a gente quer proteger, isso é natural, mas muitas vezes aquela experiência que a pessoa está passando, o universo mandou para o aprendizado dela. E se você entra e resolve e coloca uma redoma de proteção ali em volta dela, para que ela não passe por aquele processo, para que ela seja poupada de muitas coisas, cuidado, porque você pode estar tirando a oportunidade de crescimento, de evolução daquela pessoa. Então, é claro que isso não significa um abandono, deixa a pessoa passar por aquilo dali de forma nenhuma. É estar do lado, dando o apoio, às vezes aquele apoio moral tão necessário, né? É o aconselhamento para a pessoa passar por aquilo dali da melhor forma possível, mas deixando que ela resolva essas questões. Porque se você resolve por ela, o mérito não é dela, o mérito é seu. E aí o universo manda de novo situações parecidas para que ela resolva até que ela aprenda com esse processo. Então, muito cuidado com a superproteção. Não fazer pelo outro o que é a demanda do outro, mas sim estar do lado, ajudando a pessoa a passar e a fazer o melhor que ela pode fazer. Esse é o ponto. E uma coisa muito interessante nessa entrada triunfal desse Sol em Câncer é que acontece em cima de um aspecto muito harmônico com o eixo nodal. O eixo nodal é um ponto importantíssimo para a astrologia kármica, talvez para a astrologia tradicional nem tanto, mas para a astrologia kármica sim, mostra o nódulo sul de onde nós viemos, também conhecido como a cauda do dragão, e a cabeça do dragão, que é o nódulo norte, para onde nós devemos direcionar, para onde está o nosso Dharma. E esse Sol entrando em Câncer joga a luz nesse eixo nodal. Então, se no eixo nodal nós temos consciência do que precisamos nos desapegar e para onde precisamos nos direcionar, traz muita clareza com relação a esse direcionamento. O nódulo norte está em Peixes, então, ou seja, mostrando o nosso propósito espiritual. Para onde caminha a nossa alma? Qual é o nosso Dharma? O Dharma é o caminho de luz, é aquilo que vai trazer mais expansão para a nossa consciência, que vai colocar na trilha da nossa evolução. Peixes é um signo muito espiritual, né? Então, o nódulo norte em Peixes fala sobre o nosso propósito espiritual. Se você já vem trabalhando autoconhecimento, espiritualidade, provavelmente você já identificou, você já sabe qual é o seu propósito espiritual, por que você encarnou. Se você ainda não sabe, eu posso te dar a dica do mapa kármico. Você entender de onde você vem, para onde você vai, então, ou seja, o que o universo espera de você, por que você nasceu, é fundamental para você se colocar em harmonia aí com todas essas energias. E saber fazer as escolhas
na tua vida que tem a ver com esse Dharma. Então, ou seja, abdicando tudo aquilo que impede essa realização e aceitando tudo aquilo que te coloca na linha do Dharma. Mas para isso você tem que ter consciência desse propósito. E o nódulo sul, ele também está sendo iluminado nessa entrada do Sol em Câncer. O nódulo sul, como eu falei, é tudo aquilo que a gente precisa se desapegar. E ele está em Virgem. Virgem fala de rotina, hábitos, condicionamentos, que nós precisamos nos desapegar agora para conseguir atingir essa realidade. Não adianta você tomar consciência de uma coisa que você precisa atingir se você não muda os hábitos e os condicionamentos na tua rotina que vão te levar nessa direção. Só tomar consciência, claro, já é 50% do caminho andado, mas exige toda uma mudança de rotina, uma mudança de paradigma para que você conquiste aquilo dali. A gente está falando também do eixo da saúde, né? Virgem e Peixes fala sobre saúde. Então, com esse nódulo sul aí, também você pode tomar consciência do quanto que você precisa mudar a sua rotina para otimizar a sua saúde. Para alguns pode ser uma questão de alimentação, para outros uma boa noite de sono, para outros ainda exercícios físicos, fazer um exame. Então, ou seja, é fundamental que você busque se harmonizar bem com esse eixo, realmente para você conseguir aí atingir aquilo que você quer nesse período. Agora, antes da gente seguir, se você está curtindo esse vídeo, deixa seu coraçãozinho aí para mim, deixa seu joinha, é muito importante para o canal, ajuda o nosso canal a crescer. Compartilhe com todas as pessoas que você sabe que gostam desse conteúdo também. Se está te ajudando, vai ajudar outras pessoas. E deixa aqui os seus comentários. Além de impulsionar o vídeo, com certeza me ajuda também a entender como é que está aí esse posicionamento, esse conteúdo para vocês, se é pertinente, ok? E se a estrelinha do Hype já estiver aparecendo, hype esse vídeo. É uma das melhores formas aí de você potencializar a distribuição desse vídeo aqui no YouTube. Bom, mas agora vamos falar da lua crescente, que acontece no mesmo dia da entrada do Sol em Câncer. Então, a lua inicia sua fase crescente exatamente no dia 21, a 0 graus do signo de Libra. Gente, esse 0 grau é muito importante, porque fala de uma nova fase, fala da abertura, de fato, de um novo ciclo, alguma coisa muito recente, que tem um potencial de crescimento gigantesco aqui. A lua crescente já parte de um start para você alcançar um patamar infinitamente superior. A 0 graus, que é toda essa nascente da energia do signo, impulsiona bastante. Lembrando que nós estamos na alunação geminiana, que a lua nova começou ali no dia 15/6 e traz uma tônica ao longo de todas as fases dessa fase lunar, né, esse período dessa lunação, vai trazer uma tônica de conhecimento. Gêmeos é um signo muito mental, então traz à tona na questão do conhecimento, a versatilidade, a flexibilidade. É um período em que você precisa se abrir para novos conceitos, para entender coisas novas, aprender. Então é muito legal para cursos, mentorias, leituras, ou seja, entrar em contato com conteúdo diferente. Para a sua nova fase de vida, é importante também uma nova mentalidade. Então, essa lua nova em Gêmeos vem trazendo todo esse ciclo de experiências aqui. É claro que como Gêmeos rege a comunicação, tem que tomar cuidado com a fofoca, né, gente, nesse período, saber separar ali a informação que é útil da informação que não é útil. Então, tem que até tomar um certo cuidado com a dispersão, tá? Para não ir para o lado sombra de Gêmeos. Mas agora a Lua está entrando na sua fase crescente em Libra. E a fase crescente é justamente esse impulso de crescimento daquilo que a gente está desenvolvendo. E no signo de Libra, Libra é um signo que fala de parceria. Então, estabelecer parceria pode ser maravilhoso. Uma outra pessoa vem agregando um valor, uma qualidade naquilo que você está desenvolvendo que talvez você não esteja enxergando. E seu projeto pode alavancar bastante com isso. Já na sua vida íntima, na sua vida pessoal, o seu parceiro, a sua parceira, a observação que vem daquela pessoa que está em parceria com você também pode ajudar a otimizar e muito. Os casais que de repente querem desenvolver algum projeto juntos, esse é um momento fantástico de crescimento a dois. Agora, Libra também fala de beleza, requinte e
Nessa fase crescente, pode ser que você sinta uma necessidade de dar um trato aí melhor no seu visual, na maneira como você se apresenta, tanto num sentido estético, né, cabelo, roupa, enfim, essa apresentação, como também trazendo essa beleza para campos mais profundos. Então, ou seja, não adianta só ter uma estampa linda, maravilhosa, se o comportamento não segue essa mesma linha. Então, trabalhar a beleza e o requinte no trato com o outro, na maneira como você escuta o outro, na maneira como você se coloca no seu campo social. Libra também fala de diplomacia e justiça. Então, nesse período de lua crescente, é muito importante você colocar nos pratos da balança o que de fato é justo. Porque, como Libra é o primeiro signo social, ele fala dos nossos acordos sociais, da maneira como a gente se coloca em sociedade e os acordos que nós fazemos ali. E quantas vezes nós fazemos acordos que, ok, pode beneficiar o grupo, aquela comunidade, aquelas pessoas, mas não necessariamente está te beneficiando. Então, muito cuidado para você não ser muito justo com os outros, mas injusto com você, ou vice-versa. O conceito de justiça aqui precisa ser aplicado ao seu propósito. Então, ou seja, se você já identificou o seu propósito, o que você pode assumir no campo social que vai te aproximar da conquista desse propósito, e o que você não deve aceitar porque realmente vai te afastar desse propósito. Então, gente, autoconhecimento é a base de todo e qualquer desenvolvimento de qualquer pilar na sua vida. Se você não vem colocando muito foco no autoconhecimento, é imprescindível que você comece a reverter isso, porque as decisões assertivas que você vai fazer na sua vida vai depender dessa clareza. E o dispositor dessa lua crescente é Vênus, que está no signo de Leão. Eu já fiz um vídeo falando sobre Vênus em Leão, mas aqui eu vou só pontuar um detalhe, porque como estamos falando de parceria e Vênus está em Leão, então, ou seja, você se colocar em parceria de uma forma autêntica, sem subterfúgios, não é se colocando ali para querer agradar o outro, mas sim se colocando realmente como você é, com a delicadeza de Libra, com a gentileza, com a diplomacia, com esse senso de justiça, mas sem máscaras, se colocando diante do outro como você realmente é. Porque isso, com certeza, vai evitar muitos problemas, muito mal-entendido lá na frente. Então, e não tem lugar melhor, né, gente, do que você estar do lado de uma pessoa, seja numa sociedade, seja numa relação afetiva, seja como for, numa amizade, e não precisar usar máscaras, ou seja, ser você mesma. Então, essa autenticidade acaba criando um campo de influência muito interessante para o sucesso também, porque você não fica se podando. Então, você permite que a tua criatividade, que a sua essência, seja entregue ali. Agora, para encerrar, e não menos importante, nós vamos falar da entrada de Quiron no signo de Touro, que acontece entre os dias 20 de junho e vai ficar até o dia 18 de setembro. Na verdade, o Quiron ele fica 7 anos, 7 a 8 anos aproximadamente, em cada signo. Só que agora, nesse ano, ele vai entrar e depois ele vai entrar em retrogradação. Ele entra em Touro e volta em retrogradação. Então, ele entra em definitivo mesmo no ano que vem. Mas essa entradinha ali no signo de Touro já vem trazendo uma amostra grátis daquilo que nós precisamos trabalhar nesse período no sentido de cura. Por quê? Quiron é um ponto na astrologia que fala sobre as nossas feridas, as feridas que nós trazemos na alma. Dentro da astrologia kármica, ele é muito importante, tá? Porque ele fala de feridas anteriores a essa encarnação. Então, coisas que nós arbitramos lá atrás e não deu muito certo, vamos colocar assim. Isso gerou uma ferida. E essas feridas, elas ficam ali no nosso inconsciente, tá? Então, quando você vai fazer o mapa kármico, a gente joga bastante luz nessas limitações inconscientes que podem estar obstruindo ali todo o seu desenvolvimento nessa presente encarnação e como fazer para conquistar melhores resultados em cima daquela energia. Mas um ponto interessante, agora um pouco mais técnico, é que Quiron é um ponto que está, um corpo celeste que está localizado entre Saturno e Urano.
E Saturno é o senhor do karma, né? O Saturno ele vem trazendo os nossos condicionamentos kármicos, ele vem trazendo as limitações, aquilo que nós arbitramos errado lá atrás e agora vem como um ponto de limite. Enquanto nós não ressignificamos isso, é como se essa energia ficasse travada na nossa vida. E Urano é o ponto de libertação. Então, ou seja, o que nós podemos fazer para destravar isso e conseguir, né, deixar que o fluxo da vida aconteça para que a gente consiga ter mais realização. Então, o Quiron, ele funciona como uma ponte entre Saturno e Netuno. É ele que está contando ali qual é essa dor e como ressignificar isso para trazer uma libertação. Agora, ele entrando no signo de Touro, Touro é o primeiro signo de terra, então ele traz essa questão da materialidade. Portanto, pessoas que têm Quirón em Touro, é de praxe, né, que traga algum karma relacionado à prosperidade, à abundância, à fartura. E é muito natural também que, se a pessoa traz essa estrutura kármica para essa vida, como ela usou muito mal a prosperidade, ela pode ter crenças limitantes com relação à abundância, à ambição financeira, porque quando a gente fala de ambição financeira, não é ganância, tá? Se você tem uma consciência alta, sim, você pode prosperar cada vez mais, porque com certeza a sua prosperidade não será egoísta, né? Com todos os seus recursos, você vai causar ou criar uma oportunidade de crescimento para todo mundo ali no seu meio. Então, a ambição financeira não é o problema. O problema é que é a consciência que vai direcionar essa ambição. Então, dentro de Quirón em Touro, a gente precisa trabalhar esses conceitos com relação à prosperidade, eliminar essas crenças limitantes de não merecimento que vêm de escolhas equivocadas lá de trás e que agora você precisa acarear isso para, de fato, conseguir destravar todo esse caminho de prosperidade. Então, esse período de Quirón em Touro é um convite para você olhar para a maneira como você lida com a prosperidade, como você enxerga a prosperidade na sua vida. Você pode começar a atrair da vida situações que vão te mostrar exatamente o que você precisa ressignificar nesse campo, caso haja algo ainda para ser ressignificado, tá? Para as pessoas que já têm isso tudo muito bem resolvido, talvez você pode pegar uma outra faceta de Touro. O Touro, ele fala sobre a sensorialidade, sobre a sensualidade, ele fala sobre os prazeres da matéria. Então, se você tem algum condicionamento kármico atrelado a essas questões, pode ser também que hoje você sinta um não merecimento de ter prazeres, né? De usufruir dos prazeres materiais. E usufruir dos prazeres materiais não é o ponto aqui, não é um ponto negativo, porque, de novo, se você tem uma consciência alta, se você tem um autodomínio, você vai usufruir de tudo isso sem cair na dependência, com uma consciência alta, sem apego. Então, o Quirón em Touro, ele vem trazendo essa cura com relação à matéria, trazendo mais harmonia. Então, é claro que, como eu falei, o Quirón entra em Touro, mas depois ele vai voltar em retrogradação para Áries. Mas pelo menos esse período que ele está no signo de Touro, você já vai começar a ter aí algumas chamadas do universo, algumas experiências que você vai começar a atrair para mostrar onde você precisa curar, o que precisa ser curado agora ao longo desses 7, 8 anos que Quirón vai ficar no signo de Touro. Então, é um período muito longo, lembrando que condicionamentos kármicos foram hábitos criados muito antigos e que já estão ali há muito tempo vibrando na nossa personalidade. Então, essa ressignificação também não acontece de uma hora para outra, mas é muito interessante, sim, você tomar consciência e já começar a buscar todo um conteúdo para que você consiga trazer toda uma mudança de postura mental para conseguir destravar essa energia. Ok? Gente, eu vou ficando por aqui, esse vídeo já está enorme. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você tem interesse em entender mais astrologia, porque aqui nos vídeos de alquimia astrológica eu dou só uma palhinha, né? Mas o curso de astrologia em si, nossa,
abre um campo gigantesco de desenvolvimento na sua vida. Se você tem interesse, a gente está começando turma nova aí em agosto. Entre em contato com a gente que vai ser um prazer ter você na próxima turma. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Namastê.